O algodoeiro é uma cultura que atrai e hospeda insetos pragas e também ácaros. As pragas são muito importantes para o algodoeiro e definem o sucesso da cultura. Todos os órgãos da planta de algodão é atacada por pragas. As raízes, o caule, as folhas, os botões florais, as flores, as bolas ou maçãs. E muitas vezes até o capulho. Então, nós temos no Brasil pelo menos uma dúzia de ácaros e insetos que prejudicam o algodoeiro. Muito bem. Para que haja sucesso na cultura do algodoeiro, há uma necessidade de que essas pragas e esses ácaros sejam monitorados. O sucesso do algodão no Brasil está ocorrendo em função de que o produtor de algodão, e principalmente aqueles nas regiões do Cerrado, onde estaria pelo menos 80% do algodão no Brasil hoje, assumiram a necessidade de incorporar às atividades de produção de algodão a figura do monitor de campo. Existem no algodoeiro, já há muitos anos, índices para tomada de decisão para controle de pragas. Por exemplo, nós sabemos que a partir de 5% ou até 10% de botões florais danificados vai refletir na produção, poderá ocasionar prejuízos à produção. E várias pragas danificam os botões florais. Por exemplo, a lagarta rosada danifica botão floral, o bicudo danifica botão floral, a lagarta das maçãs danificam botões florais, os percevejos. Então, várias pragas danificam os botões florais. E na questão econômica, e conforme os valores do produto crescem, por exemplo, atualmente o algodoeiro, o algodão, a fibra está apresentando, ou o mercado está pagando um valor muito maior. Então o índice de aceitação de dano muda. Nós chamamos de nível de controle. Uma das atividades importantes para o sucesso do algodoeiro e foi incorporado pelos produtores e pelos assessores técnicos da cultura é o monitoramento. Então nesse monitoramento existem regras, critérios definidos. Por exemplo, o tamanho da amostra. Quantas plantas ou quantos botões se observa na cultura, o caminhamento, a frequência de caminhamento, tudo isso já está definido, incorporado na atividade algodoeira. E nós temos colocado para os produtores de algodão de que o monitoramento é o seguro da atividade. Por quê? No monitoramento vai se qualificar a praga. É lagarta da maçã, é ácaro, é bicudo, o que é? E vai se quantificar a população, quanto tem de cada espécie praga, para se tomar uma decisão. Então esses métodos estão bem definidos. E o produtor de algodão e os profissionais da atividade assumiram que o monitoramento é imprescindível para a cultura do algodoeiro. Muito bem. Esse monitoramento ele é feito para algumas pragas, há uma necessidade de que haja um adicional de outras ferramentas. E nós temos percebido que os feromônios sexuais, feromônios de agregação, nós sabemos que os insetos produzem substâncias que são lançadas, produzidas em algumas glândulas e colocadas no meio para atração de indivíduos da mesma espécie, de sexos diferentes, ou indivíduos da mesma espécie, por uma questão de um comportamento, nós chamamos de feromônios de agregação, etc. E uma das ferramentas importantes no monitoramento tem sido os feromônios, principalmente os feromônios sexuais. A família Noctuídeo, no algodoeiro, é muito importante. Existem sintetizados feromônios de várias espécies de pragas do algodoeiro, que são da família
dos noctuídeos, são lepidópteros, como também da família dos gelequídeos, que é a lagarta rosada, e que já estão disponíveis no mercado. E além disso, tem o feromônio do bicudo. Bom, o que o feromônio vem ajudar? Por exemplo, uma praga muito antiga no Brasil, que foi uma das principais pragas do algodoeiro, e que continua sendo importante do algodoeiro no Brasil, é a lagarta rosada, que é a Pectinófora gossipiella. Quando o bicudo entrou no Brasil, também se procurou no Brasil desenvolver armadilhas para detectar as populações, para se mapear no Brasil, nas regiões aqui do estado de São Paulo, como em outros estados do Nordeste, a presença do bicudo. Então, a armadilha é muito importante, o uso do feromônio, para detectar certas espécies. No caso da lagarta rosada, é muito difícil o monitoramento na planta, observando maçãs, observando botões florais. É muito mais simples procurar se medir as populações de mariposas, que a armadilha de feromônio é o melhor instrumento para se fazer isso. E no caso do bicudo também, para se estimar, para se mapear, ter uma noção das populações, o processo de armadilhamento é a melhor ferramenta. Mede-se a presença e quantifica-se. Tem e quanto. A expectativa de quem trabalha com algodão, o produtor, o pessoal técnico, é que no final, toda e qualquer estrutura frutífera se transforme num capulho. Nós estamos vendo aqui, um capulho. Então o objetivo é esse. No final, tudo se transforma num capulho perfeitamente aberto. Perfeitamente aberto, com todas as lojas, um algodão branco, sem sujeira. Esse é o objetivo. E uma planta pode produzir 3, 4, 10 ou até mais capulhos. Agora a questão é o seguinte, que os insetos, pragas, se alimentam dessas estruturas. Então, primeiro, o bicudo, por exemplo, se alimenta do botão floral. Esse botão floral, após a alimentação, ou após a fêmea do bicudo colocar um ovo, com 3 ou 4 ou até 5 dias, esse botão floral vai ser eliminado da planta e cai ao solo. Lá no solo, esse botão floral, a larva vai se desenvolver e vai dar origem, mais ou menos depois 10 dias, 12 dias, a um novo bicudo. Então, tanto o botão floral, por exemplo, com uma maçã pequenininha, o botão floral escapou do ataque do bicudo, mas o bicudo pode também colocar os ovos e se alimentar de uma maçã pequena, que já foi fecundada. Essa maçã não cai da planta, ela continua na planta, somente que ela não se transforma, ela apodrece. E no final, ela fica assim, ó, um carimã. Então esse carimã é um capulho frustrado, não se transformou em produção, o bicudo deixa assim. O maior, o bicudo também, pela alimentação, esse é um outro carimã, abre parcialmente, não se transforma nisso. Esse é o dano do bicudo. E assim por diante, nós vamos encontrar vários carimãs danificados parcialmente abertos pela alimentação do bicudo, pela postura, pelo desenvolvimento das larvas, dos adultos, em que não se transforma em carga. Olha aí, isso aqui não se aproveita. O bicudo é um destruidor do botão floral, de uma maçã pequena, como também ele ataca uma maçã desenvolvida. Eu sempre digo o seguinte, aonde a gente consegue penetrar a unha, o bicudo coloca o bico. E onde ele coloca o bico, ele viposita, coloca um ovo lá dentro e desenvolve. Então essa maçã acaba também não se transformando num capulho. O bicudo tem uma grande capacidade destrutiva. Nós sabemos que pelos estudos que uma fêmea de bicudo, por exemplo, pode colocar 150 ovos. E geralmente ela vai colocar um ovo por botão floral. Se nós imaginarmos que um casal de bicudo precisa de centenas de botões florais para se alimentar, então um casal de bicudo pode destruir aí 300 botões, 400 botões, até mais.
Então a planta colocou o botão floral, mas o bicudo destruiu. O bicudo tem uma capacidade muito séria de prejudicar o algodoeiro. E uma das coisas interessantes que nós vamos ver é que muitas vezes numa área muito atacada de bicudo, a produção só fica na parte de baixo. A parte de cima o bicudo acaba comendo, se alimentando, destruindo. Porque as populações no começo são menores embaixo, então há um escape. Mas as populações vão crescendo e aí toda a estrutura, todo o botão floral, toda a maçã da parte superior acaba servindo-se apenas para alimentação e reprodução de bicudo. As armadilhas contendo feromônio, o glandlure, para bicudo, atualmente é a principal ferramenta para se monitorar populações de bicudo no Brasil. Muito bem, uma das coisas importantes é que exista o feromônio que atrai, que nós estamos vendo aqui. Existe uma cor verde-limão que é importante na atração também dos bicudos. E as armadilhas deverão ser instaladas nas proximidades das lavouras. Então, por exemplo, não colada à lavoura, e sim ao lado de uma plantação de algodão. Outro detalhe, as armadilhas não devem ficar em meio à vegetação, por exemplo, sob árvores, qualquer impedimento para que haja uma distribuição do feromônio na área. Nada que venha impedir. Então barreiras, quebra-ventos, qualquer barreira física que possa impedir a difusão, o permear da substância no ambiente. Então, por exemplo, como está instalado essa armadilha? Mais ou menos a 1 metro, 1,20 m de altura. Nós sabemos que a lavoura chega mais ou menos a 1,20 m, 1,40 m no máximo, entre 1 metro e 1,5 m. E do modo em que a substância seja distribuída na área. A armadilha para a captura do bicudo é composta de uma base com uma coloração específica, verde-limão, de um funil e de um copo de captura e retenção. No interior, nós temos o liberador de feromônio, que deve ser retirado, trocado, colocando um novo. Os bicudos deverão ser contados e mortos. Como que ocorre a atração? O liberador coloca o feromônio no ambiente, na substância. Os bicudos são atraídos, o funil tem perfurações, o copo tem perfurações, o bicudo é atraído e caminha sobre o copo ou sob, caminha e entra por baixo do funil e vai subindo. Ele vai subindo e pelo funil ele acaba encontrando eu sendo preso dentro desse copo. E aqui ele fica prisioneiro, né? Bom, para a leitura esse copo aqui está rachado. Pode-se tirar, contar o número de bicudo, nós estamos vendo os bicudos aqui, né? E se coloca novamente aos encaixes e o copo podemos limpar e novamente colocar o copo nessa parte aqui. Então aqui nós temos a base, que é fixada numa madeira. Existem os encaixes, onde o funil é encaixado e trava. E também depois nós temos o copo, tudo por encaixe. É que na hora da colocação é encontrar os pontos e fazer o encaixe. Na prática, o monitoramento do bicudo é realizado da seguinte maneira. Os monitores de campo, nos talhões, observam cerca de 250 botões florais por talhões ou por lavoura, observando um botão por planta. Qual é o botão? O botão é aquele na parte superior da planta que tenha o diâmetro de um lápis, ao redor de meio centímetro. Aí observa o botão
à procura de orifícios de alimentação e postura. Isso é anotado em fichas ou até em palm top, e depois se procura determinar a percentagem de botões infestados. O nível que hoje se trabalha no Brasil é de 5% de botões danificados para a tomada de decisão de controle. 5% é o nível adotado atualmente em função do valor do produto que o algodão alcançou no mercado atualmente. Como que se utiliza as armadilhas hoje no Brasil? Para a tomada de decisão e também para se observar a necessidade de controle. Por exemplo, as armadilhas deverão ser instaladas nas lavouras de algodão antecedendo-se a semeadura. Por exemplo, ao redor de 60 dias antes do plantio. E depois, observando-se semanalmente, 2 vezes por semana, a quantidade de bicudos capturados, e quando que por 9 semanas se estabelece uma média de quantos bicudos foram capturados nessas áreas. Existe um projeto de monitoramento das populações de bicudo a nível de estado, em que todas as medidas são coletivas. Todo produtor está envolvido. Os armadilhamentos são realizados 60 dias antes da emergência da cultura, antes da semeadura. E por 9 semanas, essas armadilhas são colocadas no campo. E o estado, ou as lavouras, os talhões, foram divididos por faixas. Por exemplo, se em 9 semanas, em média, se capturou mais de 2 bicudos, zona vermelha. Porque as populações de bicudo ali estão presentes e com potencial de grande dano. E aí, essa quantidade de bicudo capturado determina as aplicações. Então, zona ou faixa vermelha, sabe-se que terão que ser realizados, por exemplo, 3 aplicações quando surgem os botões florais. Agora, em algumas regiões ou alguns locais, apenas se capturou, por exemplo, até um bicudo. Aí nós chamamos de zona amarela ou faixa amarela. Aí se vai se fazer, por exemplo, 2 aplicações quando surgem os primeiros botões florais. Aplicações sequenciais. Em alguma região, alguma área, alguma fazenda, se captura menos de 1, ou de 0 a 1. Então nós chamamos de zona verde ou faixa verde. Vai se aplicar apenas uma vez. E em algumas regiões, algumas fazendas, a captura é 0. Então não vai se aplicar nada. A captura, o índice, a quantificação de bicudos capturados estarão indicando a necessidade de aplicações de inseticidas naquela região, naquela faixa, naquela fazenda, naquele lote. Então é um dos meios da utilização das armadilhas. A armadilha é a principal ferramenta, o principal dispositivo que determina a necessidade de um certo número de aplicações numa determinada área, numa determinada região. Esse é o grande benefício, porque a armadilha tanto identifica a presença e também quantifica. Em cima da quantificação, tomamos a decisão de controle do bicudo numa fazenda, numa região, numa área, num estado.